Irmãos queridos, que Jesus nos abençoe e que através da sua inspiração, do seu amor e da sua compaixão por todos nós, possamos dar cabo da tarefa que nos propusemos neste dia em que a convenção humana direciona-se ao seu coração bondoso. Embora tenhamos consciência de que Jesus veio em abril, mas o importante é que falemos dele, já que a sociedade se materializou de tal maneira que simplesmente ele foi deixado de lado. O aniversariante não participa da festa, mas é assim mesmo, até o dia em que nós despertemos para a nossa realidade intrínseca e o nosso karma, o nosso sentimento de culpa, realmente nos direciona para a lucidez e bom senso. Rabindranath Tagore, poeta hindu extraordinário, em 1987, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, traz para nós estesia. Já tinha trazido para o mundo físico filigranas de luz e, em seguida, em outro momento, traz Pássaros Livres, 3 obras monumentais. Separamos uma pequena mensagem introdutória para começarmos a nossa conversa, para ver como faz sentido realmente essa nossa busca pelo Cristo interno. Diz o benfeitor, no canto 31 deste livro: as palavras que eu te disse não eram as palavras que te queria dizer. Ensaiei a música de cada verbo, afinei o canto no instrumento da minha voz e não logrei modular com perfeição o que se agitava nos meus sentimentos. Embora eu tenha falado, continuam encarceradas na minha boca todas as palavras que não pude enunciar, levando-me à angústia de perder esta oportunidade. E porque não as pronunciei, a pradaria parece triste e o verde empalideceu. Assim as minhas horas se alongaram, e este dia em término de sofrimento martela minha alma com as interrogações dos motivos por que, querendo falar-te, o som da minha voz não emitiu a melodia dos meus desejos. Dádivas do Natal, meus queridos. Um nascimento sublime e especial que renova-nos para a vida e para o grande encontro com a plenitude que nos aguarda. Queiramos ou não, fomos criados para a felicidade. Por mais que relutemos, nos rebelemos, possamos fazer o que quiser, o nosso destino é a perfeição. E a misericórdia divina tem 1000 instrumentos para que esse espírito ainda ignorante de si mesmo, em outros momentos rebelde, logre o seu fanal. Dia menos dia nós vamos ter que chegar lá. E para isso, fundamental, não há outro caminho a não ser essas lições profundas de amor e de compaixão que o Mestre Divino nos propõe, né? Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai se não for por mim, por aquilo que Ele nos leciona. Estrela de primeira grandeza, apagando-se para iluminar, noivo desperta em noivas sonolentas, anjo solitário da caridade, renascimento físico, adoção do Cristo e a vivência das suas lições, considerações finais.
é uma proposição, não se impõe nada. A inspiração nos sugeriu que compilássemos alguns textos para que atingíssemos alguns objetivos. A doutrina espírita não impõe nada a ninguém, mas elucida, conforta, esclarece, fundamentalmente ilumina as nossas almas. Agora, a decisão caberá a cada um de nós realmente tomá-la. A nossa primeira reflexão não podia deixar de ser: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, ao espírito encarnado, personalidade, para lhe servir de guia e modelo? Jesus, a resposta mais simples, mais sintética que o Livro dos Espíritos nos propõe. E o codificador aduz uma nota, importantíssima nota. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Num mundo de expiações e provas, onde a felicidade é relativa ao meu estado consciencial, Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo Ele o mais puro do quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então isso é a questão 625 e a nota correspondente do codificador. A segunda reflexão vem de uma lição do benfeitor Emmanuel, nosso querido Emmanuel, né? Que trabalha com seu médium não menos querido, mais de 70 anos. Né? Uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, chamada Jesus Veio, é muito importante que nós analisemos também para início de conversa. Ele vai trabalhar essa mensagem do apóstolo Paulo. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Nós estamos aqui falando, meus queridos, do Rei Solar, o governador espiritual do planeta. Está nos custando caro termos liberado um assassino e colocado na cruz um anjo. Não precisava ser assim, mas a gente fez isso. E essa história de dizer que foram os outros, nós podemos tirar o cavalinho da chuva. Nós podemos, né? Temos que pensar nisso. Paulo fala isso em Filipenses 2,7, e o benfeitor Emmanuel analisa esta questão. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, diz o benfeitor, tais reclamações não são justas. Isso não é comigo, isso é com o governo. Será? Será que nós não temos nenhuma participação nisso? Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Há na tradição cósmica de que no momento em que Moisés recebe as tábuas da lei, Jesus começa a restringir o seu psiquismo para encarnar-se na Terra. E segundo Antônio Rodrigues, que me leciona sempre essas lições, são 1800 anos. 1800 anos. Imagine o sacrifício de um espírito puro ter que renascer aqui nessa sombra. A gente está acostumado, né? Mais o espírito puro, mas faz parte do nosso contexto, né? Faz parte. Não podíamos ir ter com o nosso iluminador, o nosso despertador de consciência em sua posição sublime. É difícil, né? É difícil acender. Todavia o Mestre veio até nós,
apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. Ninguém viu ele chegar, mas os anjos vão registrar isso. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Já chegou lecionando-nos humildade. Poderia chegar numa nave espacial, por que não? Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Isso é tão verdade que o benfeitor está desdobrando esta lição. Isto aqui está lá. Confirmo-vos que os publicanos, cobradores de imposto e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Que coisa, né? Que coisa. Pois João, o Batista, veio até vós no caminho da justiça e não credes nele. Por mais que João bradasse, gritasse, não resolveu. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, não vos arrependestes depois, não sentiram remorsos por não crerem nele. Então essa é uma passagem evangélica, uma profecia do Cristo, em que o benfeitor desdobra a sua lição. Continua ele. Aqui está. Por que para Miriam de Magdala, depois da cruz, poderia ser para a Mãe Santíssima, poderia ser para um dos discípulos, mas por que para ela? Tem um sentido profundo da psicologia, profunda também. Tem um sentido profundo. A maior transformação em menor espaço de tempo, uma conversão espontânea, habilitou-se a receber a imagem do Cristo ressurgido em espírito. Num primeiro momento foi ela, Então, tudo isso são lições para nós. Se o teu próximo não pode alçar seu plano espiritual em que te encontres, ele não tem coragem, muitas vezes, por mais dificuldade que esteja passando de vir à casa espírita, por preconceito, por uma série de coisas, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Costumamos dizer que aqui na casa espírita nós nos agasalhamos de força, de estrutura, de uma série de contingência, mas a nossa luta está na família e na sociedade. Mais cedo ou mais tarde retornaremos pelos nossos caminhos, aqui estaremos de volta. E o que é que esperamos encontrar? A gente fez alguma coisa para modificar essa situação? Certo que voltaremos, não temos dúvida nenhuma. Mas em que circunstância? Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Então essa é a colaboração do nosso querido benfeitor Emmanuel no seu livro Caminho, Verdade e Vida, que ele publicou 2 anos antes de nós reencarnarmos, 1948. Então, mas já estava trabalhando com o Chico desde 1931, longa data. E ele se diz simples, sou um simples pregador de cartazes convidando para a festa do reino. Falava ao André que se Emmanuel é um pregador de cartaz, nós somos o quê? Ainda, vamos ser alguma coisa, mas estamos bem distante da coisa. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta para o discípulo tornar-se como seu mestre e ao servo tornar-se como seu senhor.
Se ao senhor da casa chamam Beelzebu, quanto mais aos membros da casa dele. Nunca Jesus disse para nós que seria fácil. E não é. Todos os benfeitores têm nos advertido. Para ascender, realmente é uma luta titânica interiormente conosco e com o meio que estamos vivendo. Nunca ninguém nos enganou que ia ser fácil. Nunca ninguém nos disse que alguém ia fazer o nosso trabalho. Que mérito teríamos então? Não? O discípulo não está acima do mestre. Estando completado o preparo, porém todo discípulo será como seu mestre. Olha aí, mais uma advertência. Confirmo-vos, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ele estava falando dele próprio. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. O que Jesus está dizendo é que teoria é uma coisa, mas a prática é outra. Não? Nós temos que colocar em prática aquilo que já sabemos. A reflexão mais aprofundada. Anunciado pelos profetas e aguardado com ansiedade na condição de libertador e de Messias, o seu foi um nascimento sublime e especial, assinalado pela simplicidade do berço de palha entre os animais domésticos e coroado pelos astros pulsantes no firmamento. Nenhuma exaltação terrena, característica dos momentos históricos, sinalizando como príncipe da paz o excelente Filho de Deus. A noite era fria, abril, lá na Palestina, soprando ventos com suave perfumes que se adentravam pela modesta gruta, parcamente iluminada, onde a luz do mundo iniciava o seu périplo entre os homens. Pode-se dizer que aquele foi o instante no qual se consumava o noivado entre os céus e a terra através do seu inigualável amor. Jesus mergulhou nas sombras do mundo e nunca mais a sua claridade se apagou nas memórias dos tempos. Simplicidade da imagem, né? Aqui ainda regressando um pouquinho. A raça orgulhosa desejava num dos seus palácios suntuosos, mas ele preferiu o trono da natureza para homenagear o Pai Criador. Pretendia-se cercá-lo de servos e de escravos, de bajuladores e áulicos, destacando entre todos os nascidos em Israel, de forma que a sua grandeza pudesse ser reconhecida por todos os reinos de então. A pretensão era simplesmente tirar o dominador romano e colocar o povo judeu no seu lugar, não? Ele, no entanto, optou pelo anonimato, evitando servidores e protocolos, porque a sua era a missão de amar e de compreender antes que ser compreendido e amado. Os príncipes e os nobres, quando chegavam à terra, eram homenageados pela ilusão do poder temporal, consagrados pela multidão e preparados para os ministérios que deveriam exercer, nem sempre com elevação e dignidade. Ano passado, renasceu em Salvador, numa lata de lixo, dentro de uma caixa de sapato, Francisco. No mesmo dia, renasceu no palácio de Buckingham, George Alexander Louis, o futuro rei da Inglaterra. Tomara que os dois consigam exercer a sua programação reencarnatória. Um chega através de festa, o outro, né, jogado fora. Mas o Francisco gritou tanto, já estamos sabendo, que já foi adotado. É sinal que a coisa vai vingar, né? É um espírito tenaz que pediu uma prova difícil e tudo indica que ele vai realizar a sua missão conforme estava estabelecido. E tomara que o Jorge também o faça, né? Mas é um paradoxo incrível essas coisas. E tanto é que aqui está, o Cristo não ficou isento disso. As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem, o governador espiritual do planeta, o Rei Solar,
não tem onde reclinar a cabeça no mundo físico. No mundo físico. E a gente se agarra desesperadamente por nada. Por nada, né? A proposta de Jesus, meus irmãos, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais vos será dado por acréscimo. Se a gente tivesse feito isso, a gente já tinha avançado muito. Fizemos uma outra opção, obviamente, né? Acreditamos em coisas que não deveríamos ter acreditado. Cátedra de Jesus. Alguém está vendo algum templo religioso? Não verá. O templo do Cristo é o coração do homem. Esse é o templo, né? Não templo de pedra. Também para reuniões, né? Praticamente reuniões sociais, mas com Jesus tudo foi diferente, não desejando qualquer destaque. Ele veio para que todos tivessem vida em abundância, erguendo os caídos e orientando os desarvorados, socorrendo a plebe infeliz e participando do banquete dos sofrimentos, dos miseráveis e excluídos pela presunção degradante da humanidade. Estávamos na ceia ontem, quando eu vi aquelas imagens de um jornal mostrando mesas fartas. Não me senti bem, meus irmãos. Não me senti bem. Não é por sentimento de culpa, mas por que nós ostentamos tanto? Quantas criaturas estão por aí passando fome e a gente jogando comida fora? Olha o retorno. A lei de causa e efeito nos apanha. Não tem como fugir disso. Não tem. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que estamos fazendo. Não houve festa nem louvores. No entanto, superando todos os eventos dantes acontecidos, foram os anjos que o anunciaram, e as luzes da imortalidade que clarearam a noite, que se fez um festival de estrelas. E ele veio como a esperança dos deserdados, a paz dos aflitos, a alegria dos desventurados, o amor dos abandonados. Nunca mais voltariam a repetir-se aqueles dias. Quase ninguém soube da sua triunfal chegada à terra, mas o mundo tomaria conhecimento do seu retorno ao Pai, quando do testemunho da cruz, e não esqueceria. Mas não podemos mesmo. Esse é o nosso karma coletivo. Esse é o nosso karma coletivo. Vai demorar muito para nós botar essas coisas em dia. Imagens belíssimas, né? Adorava um papo com essas criaturas realmente extraordinárias. Imagens lindas. Misturando-se aos infelizes durante o seu messianato, Jesus tornou-se o traço de união entre os sofrimentos e Deus, ensinando pelo exemplo, resignação e coragem, fé inabalável e devotamento ao bem, alegria de viver e permanente paz no coração. Elegendo todos os seres humanos como seus irmãos, renunciou aos vínculos da família convencional para inaugurar a universal, demonstrando que seus pais, irmãos e irmãs são todos aqueles que fazem a vontade de Deus sem nenhuma distinção. A sua existência foi especial, porque ele transitou entre os poderosos sem tornar-se soberbo e os infelizes sem degradar-se, permanecendo o mesmo inefável amor. Eram tempos muito difíceis, como são, de certo modo, todos os tempos da ignorância e de perversidade, de desrespeito às leis e de injustiça pelos poderosos enganados, como ainda ocorre nestes dias. Infelizmente, 2 milênios passados de iluminação, nós continuamos ainda com as nossas falcatruas e as nossas loucuras. Paulo, um pequeno recorte de provar o quanto essa criatura nos manda. Está no livro Paulo e Estevão, nós resgatamos de lá um recortezinho.
Paulo quis lançar-se nos braços dos dois irmãos de Corinto, Abigail e Estevão, mundo espiritual. Beijar-lhe as mãos no seu arrobo de ventura, mas qual a criança dócil que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe aprovação. O mestre sorriu indulgente e carinhoso e falou: esta cena se dá no mundo espiritual, depois que Paulo é assassinado. Sim, Paulo de Jesus, sê feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Tem jeito. Então é por isso que ele propôs: enquanto estás no caminho com ele, reconcilia-te, porque nós vamos ver um ao outro no reino do Pai, o verdugo e a vítima. Que saída nós temos? É tratar de se ajeitar já, senão não tem jeito. E assim unidos, felizes, ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho da Redenção seguiram as pegadas do Cristo em demanda às esferas da verdade e da luz. Paulo tornou-se uma pilastra, é um dos ministros cósmicos do Cristo, sem dúvida. Paulo Estevão, quem ainda não leu o livro, dê uma mergulhada nele. Bela imagem. Neste reino a convivência será total, Maravilha. Ele manteve-se, porém, irretocável, respeitando os códigos vigentes, as coisas de Deus e as coisas de César, mas não se permitindo apoiar a temeridade, a infâmia, a indignidade e a desconsideração a Deus, perseguido, mas jovial, combatido e sempre irrepreensível. A sua grandeza perturbava os pigmeus que se atrelavam aos altos cargos e temiam perdê-los. Pilatos foi um deles. Essa história de lavar as mãos, não acreditemos nisso não, meus irmãos. Enquanto ele permanecia imbatível nos seus objetivos de renovação dos seres humanos e da conquista do reino de Deus. Nenhuma ameaça o assustava, poder terrestre algum o afligia. Jesus foi um perseguido que viveu fugindo de cidade em cidade, a fim de cumprir com a tarefa para a qual viera. Os espíritos do mal não cessavam de incomodá-lo, inspirando os seus afins em tentativa de dificultar-lhe um ministério libertador. Toda parte tinha alguém tentando colocar obstáculo na sua missão, Todo mundo queria realmente causar-lhe transtorno. Onde ele aparecesse, logo surgiam os seus opositores, testando-lhe a coragem e as forças morais, combatendo e tentando silenciá-lo. Ele jamais os temeu e os enfrentou quantas vezes se fizeram necessárias, evitando o combate total, porque não era ainda chegada a hora, o que ocorreria somente depois. Intriga e mais intriga a toda parte, tentando realmente colocá-lo em contradição. As nossas considerações finais, meus queridos. Uma mensagem muito importante, muito linda, que nós trouxemos aqui para coroar a nossa proposição. Enquanto o Mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém, e entidades angélicas em grupos extensos desceram sobre o Calvário doloroso. Na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância expeliam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse divisar as manifestações sublimes. Fios de claridade indefinível passaram a ligar o madeiro ao firmamento, embora a tempestade se anunciasse à distância. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói, e os emissários do paraíso chegavam em bandos e entoaram cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Os anjos da ternura
rodearam-lhe o peito ferido, como a lhes insuflar energias novas. Os portadores da consolação ungiram-lhe os pés sangrento com suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia, sobraçando instrumentos delicados, formaram coroa viva ao redor de sua atribulada cabeça, desferindo comovedoras melodias a se espalharem por bênçãos de perdão sobre a turba amotinada. Os emissários da beleza teceram guirlandas de rosa e lírios subtis, adornando a cruz ingrata. Os distribuidores de justiça, aqui está, meus irmãos, depois de lhe auscularem as mãos quase hirtas, iniciaram a catalogação dos culpados, para chamá-los a esclarecimento, a reajuste em tempo devido. Muitos de nós estamos em curso nisso. No momento em que nós vamos poder repor as coisas nos seus devidos lugares, tendo as condições devidas, seremos chamados ao sacrifício. Seremos chamados. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida. Os doadores de carinho, em assembleia encantadora, postaram-se à frente dele e acariciavam-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo-lhe esquecer o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor dos homens, aliviando-o, exaltando-o, como a lhe prepararem o banquete da ressurreição. Quando um anjo aurelado de intraduzível esplendor apareceu solitário, descendo do império magnificente da altura, não trazia seguidores, e em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa, que naturalmente cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus, dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros. Dir-se-ia que o novo representante do Pai compassivo desejava conhecer a vontade do Mestre antes de tudo. E em êxtase elevou-se do solo em que pousara aos braços do madeiro afrontoso. Enlaçou o busto do inesquecível supliciado com inexcedível carinho e colocou por um instante o ouvido atento em seus lábios, que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens lhe não viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também lhe não notaram a ausência. Mas suspenso no martírio, Jesus contemplava-o, confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade, preocupando-se com Judas. Que coisa! Irmão X escreve isso no livro Estante da Vida. A nossa mensagem de hoje foi centralizada nesta obra Dádivas do Natal, escrita por esse anjo azul-violeta, que nesta atual contingência atende pelo nome de Joana de Ângeles, pelas mãos abençoadas de Divaldo, escreveu esta obra magnífica, pequena, mas profunda no seu conteúdo. Portanto, meus queridos, tomemos Jesus por nosso guia e modelo, seguindo-lhe as pegadas inapagáveis na estrada dos tempos. Renascemos com a tarefa de adotá-lo na mente e vivê-lo no coração. Todos nós. Não tergiversemos ante os testemunhos, tendo-o como exemplo.
qualquer circunstância, lembremos-nos dele e imitemo-lo. Neste Natal, adotemo-lo no nosso comportamento e transformemos os demais dias da nossa atual existência num permanente hino de amor para com todas as criaturas, após lograrmos amarmos-nos a nós mesmos. Jesus nos espera. Não nos detenhamos amealhando as dádivas do Natal no imo do ser e experienciando a felicidade de conhecê-lo. Agradecemos todos os dias da nossa vida. São incontáveis as dádivas do Natal. Meditemos nessas lições e, se possível, escrevemos-las no nosso pensamento e no nosso amor. Dádivas do Natal, 28 de dezembro de 1978, a companheira lesada, espoliada, traída, maltratada de tempos outros, regressa lá em casa como nossa filha biológica. E 49 anos depois, mais um ser amado envolvido nesse processo, nesse triângulo, retorna lá em casa como meu neto querido. Dádivas do Natal. O amor cobre uma multidão de pecados, loucuras, erros clamorosos, insensatezes. Uma única ambição nos anima. Gostaríamos de, quando desencarnarmos, poder dizer: nossa passagem nesta existência física não terá sido estéril. Se contribuímos para acalmar uma dor, esclarecer uma inteligência em busca do verdadeiro sentido da vida, reconfortar uma única alma vacilante e entristecida, pelo menos nós mesmos. Esse é um texto de Leon Denis, Depois da Morte. 22 de dezembro de 2013, chega mais uma criatura querida na nossa vida, agora filha biológica do meu mais novo, lá em Presidente Prudente. Foi renascer lá, mas já está conosco aqui em Cascavel. Como estão hoje esses amores que retornam? Aí está o Nicolas, aí está a Heloísa, minha querida neta também, e aí está a Aninha, né? Estive com ela agora há pouquinho. É realmente extraordinário. Senhor Jesus, diante do Natal que te lembra a glória da manjedoura, nós te agradecemos. A música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro de tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Emmanuel. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nós nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das suas inibições, das nossas inibições, digo, e aprendamos com Cristo a sair para semear. Fonte Viva, nosso querido Emmanuel, lição 64.
round young virgin, mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Dádivas do Natal. Sem mais comentários. Muita paz.